vocês estão? Olha só, decidi fazer esse vídeo, foi super rápido, escolhi alguns temas aqui porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Até porque eu tava gravando um vídeo anterior e a memória do meu telefone, que tá lá no teto, deu pau. Então eu tive que começar tudo de novo. Minha voz tá até gasta. Mas enfim, eu escolhi um tema para esse vídeo que seriam mulheres, causa e consequência. Por que causa e consequência? Porque, gente, o impacto que uma mulher causa devido a alguma atitude que ela tomou, alguma coisa que ela falou, alguma coisa que ela fez e papapá é imenso. Então eu resolvi, na verdade, fazer esse vídeo falando sobre isso. E apontar algumas mulheres de causas e consequências da nossa história. Por quê? Porque geralmente quando a gente vai falar de mulheres, todo mundo fica naquela expectativa de a gente falar das mulheres artistas, das mulheres que fizeram diferença na TV, na arte, digamos assim, no mundo num geral cultural. Não, gente. Não. Nesse vídeo vou falar de mulheres que mudaram a política, que mudaram uma coisa muito mais grandiosa do que só pôr os peitos pra fora, aquela palhaçada toda que pra mim não me representa. Então vamos lá, olha só. A primeira delas, Maria Quitéria. Essa eu acho que é mais fácil vocês já terem ouvido falar dela, porque a gente estuda nos livros de história, lá por volta ali do segundo ano, da segunda série do colegial. A Maria Quitéria, ela é o quê? Ela era uma baiana que, ao se ver ali às voltas das guerras da independência, e assim, aquele nacionalismo de, eu quero meu país, eu quero que ele seja um país, eu quero que seja independente, e parará, e eu gosto desse Dom Pedro I, e eu não sei o que eu vou fazer porque eu sou mulher, eu não tenho como defender essas ideias. Para Maria Quitéria isso não foi impossível. Mesmo com o pai contra, com uma política toda contra, com uma cultura contra, o que ela fez? Ela fugiu de casa, ela se travestiu de homem e ela foi atrás do que ela sonhava, do que ela queria, que era participar das guerras de independência como uma cidadã. Dessa forma, gente, o disfarce passou para frente, ela se tornou boa nas armas, ela se tornou uma digamos assim, como é que fala? Acho que é cabo. Nossa, ela ficou maravilhosa, ela era boa em tudo. Então o que ela fez? Ela foi para algumas batalhas, se deu bem nessas batalhas, recebeu honrarias. E o nosso querido Dom Pedro I, quando ficou sabendo que, na verdade, um dos soldados mais prodígios que ele tinha era mulher, qual foi a reação? Meu Deus, não. A gente está falando do Dom Pedro I, gente. Aquele cara das cartinhas de amor, sabe? Aquele boêmio, bonito, alto, que as mulheres ficavam enlouquecidas. O nosso príncipe brasileiro, sim, Dom Pedro I, ele aceitou Maria Quitéria no exército, independente do que ela tinha feito para conseguir, digamos assim, participar dessas guerras de independência. Ele foi legal. Até aí, a gente sabe que a Maria Quitéria teve uma representação feminina monstruosa na história, tá? Porém, eu achei mais alguns nomezinhos interessantes aqui, como por exemplo, Maria Tomásia Figueira Lima. Esses nomes grandes é igual o meu. 5. Olha só. Ela era abolicionista, ela era lá do Ceará, que nessa época, gente, que o Brasil ainda servia em regime de escravidão, o Ceará era um dos lugares que mais tinham escravos negros, tá? Infelizmente, dói no coração, mas é história, né? A gente tem que falar. E essa mulher, gente, ela foi fundo no negócio. Ela criou, eu tô lendo aqui, tá, gente? Porque infelizmente eu não consigo. Meu sonho era reservar todas essas informações na minha cabeça. Virar aqui pra câmera e pá. Não consigo. Ainda, né? Eu vou fazer aqueles tutoriais de coaching pra poder ficar. Quem sabe? Chegando assim, gente, olha só. Apesar de ser casada pela segunda vez, o que nessa época era muito feio, o que aconteceu?
ela conseguiu uma posição na sociedade entre as outras mulheres, porque vale uma observação, mulherada, vamos parar de condenar as nossas colegas, tá? A gente vive num mundo em que nós mulheres, tá, você não precisa apoiar imensamente, mas também não precisa jogar pedra no trabalho dela, né? O que acontece? Mesmo sendo casada 2 vezes e tendo um monte de coisas que a mulherada na época achava que era um abuso, porque o legal era só fazer crochê e dizer não senhor, sim senhor, o que ela fez? Ela criou quase que uma assembleia enorme só de mulheres para defender as causas dos negros, principalmente para conseguir abolir esses negros. Tanto que, quando ela assumiu como presidente digamos assim, dessa assembleia de mulheres, elas, na verdade, conseguiram 83 abolições. Alforrias, que a gente fala, né? 83 alforrias só no dia que a mulher entrou, gente. Genial, né? Outra que eu também achei interessante a gente falar é a Narcisa Amália de Campos. Olha só, ela era jornalista e poeta e ela foi fundadora do jornal Gazetinha, que, se eu não me engano, ficava no Pará. Ai, meu Deus, me perdi. Tá parecendo Eduardo Bueno. Uma observação, gente, não vou falar da Princesa Isabel, tá? Não vou falar, porque pra mim ela não fez nada além que a obrigação dela. E você quer saber, às vezes a gente sente que ela era mais artista do que, de fato, uma regente, né? Ela gostava de ficar ali com os artistas, não gostava de reger muito, não. Tem algumas cartas que ela deixa isso bem claro, inclusive. Enfim, o que acontece? A Narcisa Amália de Campos, ela criou esse jornal A Gazetinha, que, em teoria, era para ser um jornal de coisas femininas. Ai, qual batom, qual vestido, qual cabelo, apesar de que batom nem pensar, qual maquiagem, ai, que cor passar, que cor ser, ai, que prato do dia vamos cozinhar. Tinha isso também. Só que o que ela fez? Ela colocou ideais nacionalistas, que era o quê? Defender a nação, fazer a mulherada entender que a nação também é delas, que elas também fazem parte dessa nação, que tem que ter um espírito para salvar essa nação de qualquer situação, e ideias abolicionistas. Gente, se tem uma coisa que a mulherada no passado fez, foi lutar pelo negro, pela causa negra. Isso eu não deixo ninguém falar, tá? A mulherada mandou ver na questão do abolicionismo no Brasil, tá? Foi foda. Tirando a Narcisa, a gente chega na Berta Lutz. A Berta Lutz, gente, ela já é mais conhecida. Inclusive, ela tem até um prêmio com o nome dela, que é dado para mulheres que se destacam politicamente, que se destacam fazendo, digamos assim, um feminismo ativo, um feminismo, gente, que faça diferença na vida das outras mulheres. Não aquele feminismo fechadinho do clubinho que salva uma, duas, mas aquele feminismo que abrange a todas, desde aquela muito rica, aquela muito pobre, desde aquela de cor tal para aquela de cor tal, desde aquela que vive no interior, aquela que vive na cidade grande, que são realidades totalmente diferentes, tá? Aquela que é casada, que não é, que tem a sexualidade que for, hoje em dia tá uma loucura. Então, gente, mulheres que abrangem a ideia da mulher, tá? Essas recebem esse prêmio Berta Lutz. Gente, a Berta Lutz, ela tem uma história imensa. Não vai dar pra falar tudo nesse vídeo, já tá com 9 minutos de Cristo. Mas olha, vou resumir. Ela foi a primeira mulher a prestar concurso público no Brasil e ela passou, só que aí não deixaram ela assumir. O que ela fez? Ela entrou com processo judicial contra digamos assim, esse absurdo de não deixar ela assumir só pelo fato de ser mulher. Ela ganhou e assumiu o seu cargo público. Ela era advogada, ela era botânica e ela ajudava o pai a fazer traduções como se diz, de coisas da área da botânica. Não é minha área, não sei nem os nomes. Mas assim, fazer as traduções para nossa língua, para o português, de receitas, de fórmulas,
experiências científicas voltadas para botânica, tá? O pai dela, inclusive, trabalhava com o Souza Cruz, se eu não me engano, e era uma pessoa renomadíssima, né? Infelizmente, gente, na nossa história, a gente tem uma série de mulheres que fizeram a revolução aqui no Brasil, mas infelizmente todas elas eram ricas, tá? Uma grande maioria. A não ser a Enedina Alves Marques, que ela foi a primeira engenheira civil do Brasil e ela era negra. Maravilhoso! O que aconteceu, gente? Ela simplesmente se embrenhou numa faculdade de homens, né, que era assim, tipo, mulher nos anos 40, fazendo faculdade de engenharia, onde, gente, sim, a Enedina enfrentou isso tudo, se formou, e inclusive ela é paraense. Inclusive, ela construiu uma série de prédios importantes por lá e tal, e esses prédios homenageiam a ela, né? E foi uma pessoa muito importante lá no estado dela. Gente, é mulher demais. Nossa Senhora, não vou conseguir falar de tudo, até citei uma agora para poder. Nossa Senhora, mas assim, são mulheres esplêndidas, são situações que a gente ficaria uma noite inteira, um dia inteiro falando. Aliás, eu acho que um dia não era suficiente, uma semana, um mês, um ano. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: cadê, gente, essa força da mulher? Cadê esse poder da mulher lá dos anos 20, 30, 40? Tá, que elas tinham muito mais coisas para lutar, pelo amor de Deus, gente. Hoje em dia a gente tem uma liberdade monstra. A gente pode reclamar de uma coisinha ou outra, mas a gente não pode nem de longe comparar o nosso cotidiano feminino agora com o cotidiano dessas mulheres, que era muito mais pesado. Então, a gente precisa renovar isso, a gente precisa acender essa força da mulher fora, essa força da mulher que precisa ir para a política, que precisa ir para as administrações públicas, aquela mulher que recebe nome de rua, aquela mulher que recebe prêmios pela sociedade, pelo reconhecimento da sociedade. Na verdade, Ana Cristina, eu encaro o feminismo como um movimento social que modifica algo. Eu não acho que eu vir aqui gritar um monte de coisa vai resolver alguma coisa. Eu acho que aquelas mulheres que estão ali, ó, por trás, ó, fazendo as coisinhas, elas estão fazendo muito mais diferença do que quem tá gritando. Então, gente, para finalizar esse videozinho mara que eu preparei para vocês, vai ter um corte básico, porque eu não falei de todo mundo. Mas, gente, a gente tem que entender o seguinte, que as mulheres, a gente precisa se unir, a gente precisa compreender que uma só é igual a andorinha, a gente não faz verão. E a gente precisa compreender que o feminismo, ele é uma essência. E a ação, ela pode vir a ser consequência. Depende de como você vê a vida, né? Depende de como você leva as suas próprias situações. Eu mesmo tenho uma visão muito clara com relação a isso. E eu me considero feminista pelo fato de subir num salto, passar uma maquiagem todos os dias e trabalhar com carinha boa, sorrindo, às vezes com dor, às vezes sabendo que na minha casa tá um caos, mas eu vou, trabalho, faço digamos assim, a minha contribuição para a sociedade. Trabalho em uma escola pública porque eu acho isso muito importante. Eu acho que a educação no Brasil ela precisa de mais atenção e que seja uma atenção vinda de coração. E eu acho que esse retorno para a sociedade é o que vai fazer a diferença. E eu acredito que a sociedade não só vê as nossas ações, como ela também nos retorna, né? Então, é assim que eu finalizo esse vídeo para vocês, tá? Eu espero ter falado um pouquinho dessas mulheres super legais e que vocês tenham gostado, certo? Agora eu vou fazer aquele merchanzinho básico de um monte de youtuber que a gente vê aí, porque agora, né, não tem outro nome, né? Virei youtuber. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão se inscrever no meu canal para me ajudar, tá bom? Mulherada, se inscreve para que a gente consiga levar a ideia para frente.
Quem tiver opiniões, quem quiser jogar algum tema, Ana, fala aí sobre fulano de tal, fala aí sobre tal. Gente, eu pesquiso, falo, eu conheço, se for quem eu já sei, manda na lata. Manda a sua opinião, tá bom? Um beijo, fiquem bem.